Minutos Manhã Bandeirantes, toda sexta-feira, você sabe, tem o Talentos da Band. A gente entrevista aqui aquelas pessoas que fazem do Grupo Bandeirantes Comunicação o maior da América Latina. Pessoas que dão voz, imagem, mas também as pessoas que estão nos bastidores ajudando as rádios e as TVs do Grupo Bandeirantes a entrarem no ar. Hoje a gente está vamos conversar com um colega aqui de Rádio Bandeirantes, que é o Ronald Gimenez, que é, além, obviamente, de jornalista, apresentador do Bandeirantes Acontece diariamente das 3 às 5. Ele que apresenta o programa com o Cláudio Zaidan e o Manuel Zaidan também. Ronald, boa tarde, obrigado por ter vindo. Tudo bem, Sabino, Mayra, boa tarde para vocês. E aí, Ronald, a gente tem uma pergunta tradicional aqui, que é óbvia de toda essa série que a gente está fazendo. Como tudo começou? Como é que foi? Puxa, são 33 anos de rádio, né? 33? A primeira vez que eu falei em rádio foi em 91. Foi exatamente o ano que eu me formei, apesar de já ter falado antes em rádio de ondas curtas, lá em Guarulhos. Mas foi na Rádio Boa Nova a primeira vez que eu falei em rádio, apresentando o programa. E então são 33 ou 34º no ano que vem. Mas foi algo de... A primeira rádio que eu trabalhei, em que eu fui contratado para trabalhar, foi a Rádio Transamérica, para trabalhar como jornalista, escrevendo notinhas de rádio FM, aquela história, né? Mas foi um processo muito legal, porque eu trabalhei na Copa de 94, na conquista do Tetra do Brasil, e ali se iniciou uma trajetória que passou por outras rádios, como a Rádio Eldorado, a Rádio Musical FM, que foi a rádio de música brasileira de bastante repercussão e que deu origem ao lançamento. Eu participei do lançamento de tantos artistas importantes da música brasileira naquele momento da história, final dos anos 90, né? Tanta gente surgiu, a Zélia Duncan, o Chico César, o Carlinhos Brown, o Lenine, tanta gente legal passou pela nossa mão naquele momento. E aí uma trajetória que teve a Rádio Eldorado, teve a Band News FM aqui, o lançamento da Band News FM desde o início do projeto, e a Rádio Sul-América Trânsito a partir de 2007, junto com a Rádio Bandeirantes, que eu participei durante 10 anos apresentando o Arquivo Musical e outras ideias que surgiram aqui, a última delas, o Bandeirantes Acontece. Então, quanto tempo aqui no Grupo Bandeirantes? Fazer 20 anos no dia 26 de abril do ano que vem. 20 anos. E nesses 33 anos de história na rádio, sei que teve algum pioneirismo também, né? Em relação, por exemplo, a dirigir a primeira rádio de música brasileira, lançar a primeira rádio online, teve isso? Lá no fim dos anos 90, quando a Musical FM chegou ao fim, era uma rádio, como eu disse, que tinha lançado muito artista, ficou uma coisa de muitos órfãos da música brasileira que não tinham mais uma rádio que falava só disso. Hoje tem, né? Hoje tem a Nova Brasil, que é uma rádio que toca música brasileira. Aliás, exatamente um ano após o fim da Musical, no ano 2000, isso começou com eles. Mas a rádio terminou em 99. E aí os donos que o Sabino acho que chegou a conhecer, o pessoal da rede LC de mídia, né? O Casale, o Carlão, o Álvaro, decidiram ser pioneiros na música brasileira, não só em rádio FM, mas para lançar uma rádio online. E ali era muito incipiente ainda a internet, né? Tava no começo. Por exemplo, você tem uma ideia, o Windows Media, que domina qualquer celular ou qualquer computador, tinha 15% só dos distribuidores de mídia. Era uma coisa pequenininha, né? Mas ali a rádio começou. E era uma rádio online. A primeira rádio online do Brasil foi a Musical MPB, que a gente lançou em maio de 2000 e durou muitos anos. E tantas outras vieram depois. Conta pra gente um pouquinho também desse seu caminho para o mundo musical, né? Era a tua paixão, a coisa da música? Cara, isso surgiu esse trabalho na Musical FM, que era para trabalhar com produção, né? Porque depois teve o Arquivo Musical aqui na Band. Arquivo Musical aqui na Rádio Bandeirantes. Mas quando surgiu a história da Musical, me envolvi de uma tal forma, e era uma rádio tão ligada à música brasileira que me aproximou de tantos artistas, e a gente produziu tanta coisa. Eu ajudei a produzir mais de 51 shows de música brasileira e conhecer todos os grandes artistas. Só assim, para você ter uma ideia, eu só não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Tim Maia, que faleceu em 98, a Maria Bethânia, que não dava entrevista de jeito nenhum, e o Chico Buarque, porque realmente não dava entrevista. Todos os outros artistas eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, entrevistar, conversar, gravar especiais. Então, tudo que é da MPB clássica, de Caetano, de Gal, de Gil, de Milton, ou do pop, rock dos anos 80, com as bandas como o Barão, como o Titãs, como o Lulu Santos como artista solo, ou das bandas que ele tinha participado antes, todos esses artistas eu tive a oportunidade de conhecer. Então, ali criou um vínculo inevitável, a criação da rádio online também, porque foi desbravador.
E ali eu não parei nunca mais de mexer. Quando o Carbone me convidou, o nosso antigo diretor aqui da Rádio Bandeirantes me convidou para fazer o arquivo musical, de tantos outros grandes apresentadores que passaram por lá, né? Odair Batista, o Carvalho, entre tantos nomes, o seu Muíbo César Cury, foi uma honra e aí eu passei a lidar com isso. A gente fez muita coisa legal no arquivo musical também. E pessoalmente, qual é que é o teu estilo de música? Eu gosto de música brasileira. Eu gosto de música brasileira e gosto de rock. E são coisas que parecem distintas, mas não. Tem uma proximidade. Eu não sei se é pela o apreço pela qualidade musical do artista brasileiro e do bom rock de qualidade das grandes bandas dos anos 70 e 80. Você Tô toca nessa alguma também. coisa? Eu não toco absolutamente nada. Absolutamente. Eu não toco e não danço. Eu não tenho nenhum talento para nenhuma das coisas. Aliás, eu participo muito de escola de samba também, né? Porque eu fui comentarista de carnaval aqui na Rádio Bandeirantes durante muitos anos. A gente transmitia o desfile e tal. E eu vou em muito ensaio, tenho uma ligação com a Águia de Ouro aqui em São Paulo, lá na Zona Oeste. E eu fico realmente muito abismado porque eu gostaria de ter um mínimo talento para tocar qualquer daqueles instrumentos, mas eu não tenho. Você estuda música ainda? Não, eu leio bastante biografias e ouço muito, né? Ouço muita coisa de tudo que está sendo lançado, as novas vertentes da música, tem muita coisa legal surgindo, e acompanhar esse trecho final dos grandes nomes da música brasileira. Eu lembro na época Não tem sucessores, né? a gente vai saber isso um pouco mais pra frente, né? Porque eu lembro da época da musical, a gente, Sabino, em rádio tem aquela coisa, artistas que você toca muito, artistas que você toca pouco, né? Aqueles que você dá mais espaço. E a gente tinha 8 grandes artistas que podiam tocar à vontade, né? E a gente fala dos Doces Bárbaros, Caetano, Gil, Bethânia e Gal, e aí você incluía outros artistas, como a Marisa Monte, como o Milton Nascimento, como a Rita Lee, como o Tim Maia, artistas que você tocava bastante na programação sem nenhum problema. A Elis Regina. E desses, vários deles já se foram, né? E muitos deles estão com aí cerca de 80 anos, coisas assim. Então a gente tem que desfrutar muito esse momento, porque isso que aconteceu lá dos anos 60 até agora, dificilmente acontecerá de novo. A gente vai ter que estudar a música brasileira ao longo dos próximos anos para entender esse movimento novo. E além dessa fase musical, uma fase que imagino que também foi muito marcante é a do trânsito, né? Da Rádio Trânsito. Inclusive, eu te conheci quando você comandava, apresentava a Rádio Trânsito. Como é que foi isso? O começo, principalmente, saber todas aquelas ruas, entender como é que funciona? Puxa, quando a rádio entrou no ar, no dia 12 de fevereiro de 2007, tudo era muito, muito novo também, né? Porque nunca uma rádio tinha colocado só repórteres o dia inteiro na rua e a gente não sabia como é que seria a reação das pessoas. Não existia o WhatsApp, né? Não existia o SMS para a rádio ainda. A única comunicação que existia com o ouvinte era um número de telefone, como as rádios fazem, né? Disponibilizam um número de telefone, as pessoas ligam e tal. E aí, desde as 5 horas da manhã do dia 12 de fevereiro de 2007 para frente, o telefone nunca mais parou de tocar, porque as pessoas queriam, de alguma forma, dizer o que elas estavam sentindo no trânsito. Então, acho que essa abertura de espaço para o cidadão falar sobre o que ele está sentindo, a informação que ele precisa, quais são as angústias e quais são os anseios das pessoas que vivem da mobilidade, foi criando formas, né, de comunicação. Aí veio o SMS, veio o portal de voz, que é uma coisa que a gente nem usa mais, as pessoas ligavam para um número, gravavam uma mensagem para a mensagem ir para o ar. E aí depois veio uma coisa revolucionária que foi a comunicação instantânea como o WhatsApp, que aí mudou realmente a forma de se comunicar. Eu acho que aprender São Paulo, o movimento da cidade, demanda um certo tempo, né? Ninguém ali era especialista, a gente sabia alguma coisa de trânsito, quais eram as vias principais e tal, mas a lógica do trânsito, os movimentos da cidade, de como se dá o deslocamento do transporte pesado, do transporte por motocicleta, do transporte público, de quem está indo buscar o filho ou levar o filho na escola, de quem está só indo trabalhar e voltar, isso você vai aprendendo com o tempo e foi muito, muito gratificante. E os ouvintes eram muito carinhosos. Desculpa, perdão, eu chegava aqui e tinha sempre comida que algum ouvinte mandou, era bolo, era salgadinho, os ouvintes criou esse mandavam. vínculo realmente com os Legal. ouvintes. Era muito legal mesmo, de verdade. E tem uma coisa na reportagem de trânsito, né? Eu fiz muita reportagem de trânsito também, fiz helicóptero na TV Globo e fiz muito plantão na estrada, acompanhando o feriado. Faça chuva ou faça sol. Faça chuva ou faça sol, ali horas e horas na estrada. Então é o seguinte, você aprende muito sobre a cidade, né? Você estava falando que você aprende a questão da mobilidade, mas mais do que isso, você aprende um pouquinho da teia social da cidade. E inclusive se localizar,
na cidade. Eu brinco que o dia que, Deus me livre, eu não estiver mais trabalhando em rádio e televisão, eu dou um ótimo motorista de Uber, porque eu não preciso de Waze, eu consigo me virar bem na cidade por ter feito muito tempo trânsito. Eu acho que quando você fala isso do Waze, e o Waze é uma parte importante da vida da rádio, porque quando surgiu o Waze, muita gente falou, agora as pessoas não precisam mais de informação, né? Mas as pessoas precisavam de informação. E a informação mais importante que elas buscavam no Waze não era só o caminho, era quanto tempo ela demoraria para chegar. É mais ou menos isso, né? Qual é a minha perspectiva de caminho? Mas, como o Waze não é humano, a gente ficava com a outra parte, que é o do relacionamento com o ouvinte. De que forma você conta para ele aquilo que ele está vivendo ou que ele viverá. Ou dá pelo menos uma perspectiva. Porque o Waze, por exemplo, vai dizer para você que na marginal do Rio Tietê o trânsito para na altura da ponte da Casa Verde. Mas ele não te diz por que exatamente o trânsito para ali. Ou qual é a complexidade daquela lentidão. É um caminhão que tombou? Ou é uma colisão traseira? É uma carreta que deu um L? Ou é um caminhão de toras que vai demorar um dia para ser retirado? E tudo isso que eu estou falando já aconteceu, né? Então, ter um repórter ou ter um ouvinte participando dá uma questão de humanidade que a tecnologia não dá. É fantástica a ferramenta, mas esse conhecimento da cidade que você fala é viver o trânsito intensamente e entender esses movimentos. E olha, a gente recebeu aqui várias mensagens já dos ouvintes falando sobre o arquivo musical. Tem um ouvinte dizendo que gostava muito quando você traduzia letras enigmáticas nacionais. A gente tem um trechinho do áudio do ouvinte. Confirmado. Olá, Sabino. Olá, Mayra. Olá. Aqui é o Paulo de Mauá. Eu acompanho o Ronald desde o arquivo musical que passava aos domingos. Eu ia jogar bola de manhã e ouvindo pelo fone a Rádio Bandeirantes. E que maravilha era ouvir as músicas, né, os clássicos e as histórias que Ronald contava. Sinto saudade. E aí, Ronald, será que vamos ter de novo um arquivo musical aí no futuro? Um abraço, parabéns. Ele misturou duas coisas legais. O Arquivo, que era um programa que ia ao ar aos domingos às 6 horas da manhã, com 2h30 de duração. E outra coisa que eu fiz aqui nessa bancada, junto com vários apresentadores, que era o Alô Som. Era um sketch falando de música que a gente fazia, um programete, e eu falava coisas sobre música. E em muitas oportunidades eu dizia o que as letras da música brasileira queriam dizer, porque às vezes, quando o Djavan canta Zum de Besouro, um imã, branca é a tez da manhã, quando ele canta Açaí, muita gente fala, pô, o Djavan tá maluco, né, meu? De onde ele tirou essas ideias? Né? Viajou, né? Enfim. E aí eu vim exatamente aqui para conversar com os apresentadores, com o Megali, com o Chico Prado, com o Paulo Galvão, com o Caetano, com tanta gente, para falar exatamente o que o artista quis dizer. E aí tinha que pesquisar, né, buscando entrevistas, trabalhos acadêmicos muito legais sobre isso também. E eu falei sobre isso várias vezes, mas as duas experiências foram muito legais. Ronald, vamos falar também de Bandeirantes Acontece? Como é que é essa experiência do Bandeirantes Acontece quando ela começa? Um programa tradicionalíssimo, né, da Rádio Bandeirantes, e que você assume ao lado do Cláudio Zaidan. Como é que é esse dia a dia do Bandeirantes Acontece? A história do Acontece surge lá mais ou menos em maio de 2000, e todo mundo lembra o que acontecia em maio de 2000, né, em plena pandemia, e a Rádio Bandeirantes estava fazendo algumas mudanças na programação. Foi exatamente a mesma época que surgiu o Bora Brasil, né, que vai ao ar daqui a pouco aqui, e também com o Joel, com a Ana. E conversando com a Thaís, ela tinha essa ideia, né, de fazer um programa que pudesse falar de uma maneira mais profunda da notícia, né, e dar oportunidade para o Zaidan poder discorrer um pouco sobre tudo que ele conhece, sobre os mais variados aspectos de cultura, de religião, de política, de economia, de tudo, de relações internacionais. E o Zaidan é um profundo conhecedor de todos esses temas. E aí eu tive a graça de ter a oportunidade de trabalhar com ele. Eu nunca tinha trabalhado com o Zaidan, apesar de estar com ele aqui desde sempre. E o programa entrou no ar no dia 1º de junho do ano de 2020. O programa tem 4 anos e meio. E é uma bênção, né? Você poder conviver no dia a dia com o Zaidan. Depois de um tempo, o Manuel começou a participar. E ele é fundamental. Quem ouve o programa sabe como ele é fundamental para o programa. Porque o Zaidan, apesar de ter uma memória fabulosa, às vezes ele esquece alguns nomes.
E então ele fala, em 1996, o presidente da Câmara, e o Manuel já taca o nome do presidente da Câmara, quem era o técnico da seleção. Pai, privilégio. E aí ele vai dando, e aí o Zaidan lembra. Então ele é fundamental nesse aspecto, porque ele traz a informação que falta em determinados momentos pro Zaidan, mas é um privilégio sem precedentes. E tudo que o Zaidan fala, para quem quiser ouvir, tá lá disponível nos nossos podcasts, o Entendendo a Notícia, tá sempre à disposição. É que nem o Rodrigo, o Hernandes Larroz tá falando aqui no nosso YouTube, tá aí Ronald com o Zaidan igual Pelé e Garrincha. Que isso. O pessoal falando aqui que gosta muito de você. Ronald palmeirense, é jornalista eu queria nota falar 10. disso. Queria falar disso. Não dá para entrevistar Ronald Gimenez sem falar do Palmeiras, né? Paixão absoluta, né, Ronald? Você tem até um podcast, né? Eu tenho uma live que eu faço. Live. Eu tenho uma live que eu faço, que chama Emoção Alviverde, um canal lá no YouTube que eu criei faz um tempo. Eu comecei com essa história porque eu recebi um convite de uma plataforma que nem existe mais, chamada Tabum, para fazer live sobre o Palmeiras. Foi muito legal enquanto essa plataforma durou. Depois falei, vamos continuar isso com o YouTube. Eu não tenho nenhum objetivo comercial, nada. É um bate-papo porque é a live que coloca o torcedor para dizer o que ele pensa. E eu sempre coloco todo mundo ao vivo. E surgiu com meu pai, né? Meu pai palmeirense, graças a Deus, que já faleceu. Minha mãe corintiana, que tá aí com 85 anos sofrendo com o Corinthians. Mãe corintiana, mas você é fanático palmeirense desse jeito. Sim, porque meu pai me deu o caminho certo, né? E aí, mas a minha mãe sofre com o Corinthians, mas eu tento minimizar, sempre falar pra ela que há uma perspectiva, e dei a perspectiva pra ela, falei, vai melhorar, e melhorou mesmo, terminou bem o campeonato, depois de um ano complicado, né? Mas eu vivo intensamente, pra você ter uma ideia, eu mudei pra Pompeia pra ficar mais perto do Palmeiras. Não, mentira. Juro. E a gente construiu lá em 2014 uma casa em Santana de Parnaíba, né? Que graças a Deus a gente teve a oportunidade de fazer. E eu fiquei 8 anos fazendo a ida e volta lá pra Santana. E aí cansei um pouco da Castelo, né? Eu falei, a gente precisava ir um pouco pra São Paulo de novo. Minha esposa, era uma ideia dela também. Vamos pra onde? Pra Pompeia. E aí a gente buscou. E a gente mora, eu aluguei minha casa lá em Santana. E a gente mora numa casa ali numa vila que fica a 800 metros do Allianz Parque. E você frequenta ali os bares, todos restaurantes os dias. no entorno? Quase todos os dias. Todos os dias. Hoje eu não vou porque amanhã eu vou estar cedo no Gente. Mas invariavelmente, dias de shows e de jogos, quando eu não entro para os jogos, eu entro em quase todos, eu tô ali no entorno, porque ali é uma vida particular, né? Que vive o Palmeiras intensamente. São muitos e muitos bares, né? Ali são os torcedores, né? Que de verdade, são sede de torcida, entre outras coisas. Mas o bom é a coisa temática dos bares. E quem é da região ou tem muita gente que vem de fora, né? E é muito legal, sem dúvida é legal. Te convido para ir lá, Sabino. Você vai gostar. Tem vários. Não posso ir com a camisa tricolor, né? Talvez não, mas você vai ser bem recebido. Vai ser legal. Vou aceitar o convite, até porque na colônia italiana ali sempre tem coisa boa para comer e beber. Muita coisa né? boa. Ali não é só Palmeiras, tem muita coisa também da culinária da região, muita cantina, muitos bares legais com coisas bem especiais. No dia eu faço um roteiro para ti. Boa. E mais algumas mensagens de ouvintes. A Rubinha tá dizendo que gostava da Rádio Trânsito do dia da piada ruim, que era a última sexta-feira do mês. A última sexta-feira do mês. Como é que era isso? Assim, a gente, toda a última sexta-feira do mês, é que isso era dentro do Retrovisor. Rapidamente, o Retrovisor foi um programa que a gente criou na rádio, que sempre tinha um tema retrô, e a gente discorria sobre o tema e as pessoas participavam falando. Brinquedos antigos, músicas antigas, brincadeiras e tudo, vida na escola e tal. E aí, na última sexta-feira do mês, o Retrovisor era com o dia da piada ruim. Só piada daquelas de Natal. Aquelas infames, de tio do pavê e tudo. E os ouvintes participavam intensamente, era bom demais, a ponto das pessoas lembrarem. Você lembra alguma? Não, né? Vou lembrar, a pior de todas as piadas, o peixe que caiu do prédio. Não conheço. Não sabe? Peixe, não. O caiu do prédio. Foi o atum. Meu Deus do céu. Você vê o nível, era por aí, daí pra pior. Matando as saudades aqui. E só rapidinho, baile. Pessoal perguntando baile do Retrovisor, pessoal com saudades. Temos o baile do Retrovisor, foi sensacional. Mais de 1.000 pessoas, ingressos esgotados no penúltimo ano da rádio. Mas fizemos 4 bailes do Arquivo Musical. Bailes incríveis no Clube Piratininga, um histórico lugar de bailes em São Paulo. E quem sabe um dia a gente retoma isso, porque era demais, com artistas cantando, Altemar Dutra Júnior, muita gente legal, sempre lotados com ingressos esgotados, uma boa marca da nossa história.
Ronald Gimenez, jornalista, apresentador do Bandeirantes Acontece, hoje aqui no Talentos da Band. Super obrigado pela sua participação, Ronald. Eu que agradeço, amigos. Obrigado. Privilégio. Valeu. Vai dar meio-dia aí no Quinto Sinal, Mayra. Tá na hora aí. de a gente ir embora. Por hoje foi. Por hoje foi. Estaremos de volta na segunda-feira aqui com o Manhã Bandeirantes, logo depois do jornal, gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E você fica agora com Nossa Área com Pedro Ramiro.